Gente, eu tô aqui com a minha charada e sobrenome, Fernanda Guimarães, da mesma terra que eu, do mesmo calor, de Mossoró. Olha aqui, dá um oi, Fernanda. É da mesma Fernanda. família também? Eu acho que nós somos primos. Eu desconfio. Dá um oi aí, Fernanda. Oi, gente. Ela vai contar o que ela vai fazer hoje. O que é que você vai fazer aqui hoje? Você deve estar aí se perguntando o que é que Fernanda está fazendo nas redes de Rafael Mota. Pois bem, hoje começa... Eu vou chamar de podcast? Não sei se eu vou chamar de podcast porque tá desconstruído aqui, mas eu já adorei o nome. Eu Digo É Tudo, tá começando hoje e é uma pegada informal pra você ver o nosso candidato de uma maneira que talvez você nunca tenha visto, ou talvez já tenha visto, né? Você tem muitos amigos por aí, não é mesmo, Rafael? Seja bem-vindo ao programa. Você Obrigado, Fernanda. é o convidado mais especial, além de ser o único de todo esse podcast. Muito obrigado. A presença dos seus cachos aqui, né, nesse Ah, podcast. você É um gostou? prazer pra gente estar aqui com essa figura. Tô quase que sendo apresentador também, né? Uma figura aqui Acontece. É raro, mas muito acontece conhecida sempre. pelo Alecrim, né? Então, é um prazer estar aqui. Muito legal, esse bacana, essa dinâmica, né? Tirando um pouco, desconstruindo o candidato, eu acho que humanizando, mostrando quem a gente é de verdade. Eu acho que isso que Obrigado conecta, pelo convite, né? verdade. Gostou do convite? Obrigado. Então vou te chamar Temos sempre. aqui então, água, dizer. viu, que você precisar. Castanhas. É um clima, assim, de date, sabe? Primeiro encontro. Certo, e aquela tá coisa. joia. É sempre gostoso esse clima de conhecer o outro. É um desafio, a gente vai desbravando. Mas eu tô fazendo isso acompanhada de um monte de gente aí em casa. Então, começou campanha. Eu imagino que é um período cansativo, porque exige muito de você, né? Mas isso de ir no interior, de entrar nas casas das pessoas, de abraçar, do contato, de falar as suas propostas, é algo que, além de cumprir um compromisso seu de campanha, que você também curte, você gosta disso, desse movimento? Lógico, é muito bacana. A política é feita de várias coisas, né? Tem a parte realmente legislativa do trabalho, como deputado, como parlamentar, a questão das leis, de ouvir os segmentos, saber qual é a necessidade da população, mas o mais legal para mim realmente é estar no interior, conhecendo as pessoas. Tem coisas muito engraçadas, tem coisas cômicas, tem momentos descontraídos. Eu acho que essa parte de você estar interagindo com as pessoas, eu acho que é o mais legal, né? Você entrar na casa de uma pessoa, é muito bacana, porque as pessoas recebem você como se fosse, às vezes, realmente assim, uma figura, né, da televisão e tudo. E isso para mim é normal, mas eu acho muito legal, porque você acaba conhecendo a realidade das pessoas. As pessoas fazem questão que você coma, que você, se você usar o banheiro da pessoa, a pessoa às vezes acha que é uma coisa fora do normal. Mas é a parte mais legal da política, do meu ponto de vista, é você estar em contato com as pessoas mesmo. Então, campanha engorda ou emagrece? Olha, a campanha era para engordar, porque a gente come para danado. Dizem que bucho de político é cemitério de galinha, né? Então, eu que sou viciado em galinha, mas eu acabo emagrecendo porque realmente a gente não tem tempo, às vezes, de comer na hora certa e é um gasto energético muito grande. Mas a gente come pra danado, viu? Eita. E tem cada coisa gostosa. E que a gente- desfeita não pode ser. De forma nenhuma. Mas o melhor que tem é realmente ali um queijinho de manteiga, um queijinho de coalho no final da tarde, com um cafezinho quente ali no alpendre de alguém. É quando a gente para 5 minutinhos pra Tu sabe quando é voltar a próxima? agindo. Pra ir com tu? Você vai ter que tomar muito café, viu? Porque o negócio é bom. A gente não para não, né? Na verdade, Fernanda, a gente tá 24 horas, independente de campanha ou não, a gente tá sempre pelo interior. Na verdade, esse trabalho que a gente faz, legislativo, e obviamente também a presença nos municípios, eu acho que é a nossa marca, a nossa identidade, né? É sempre estar presente no município. As pessoas conhecem a gente, tem aquela famosa frase que o candidato é Copa do Mundo, né? Que vai de 4 em 4 anos. A gente não, a gente está sempre Eu ia perguntar isso frequentando. Seja a campanha municipal, seja a campanha da gente, seja em ano não eleitoral, a gente está presente. Em festividades, obviamente, marcando presença, vendo as obras, que é importante a gente fiscalizar o que está acontecendo nos municípios, né? Atendendo às reivindicações e também passeando, aproveitando, que ninguém é de ferro, né? Conhecendo as belezas naturais do Rio Grande do Norte, que é uma maravilha. Você conhece muito bem e sabe como é que é. Conheço. Não tanto quanto você, mas A conheço gente também. roda muito. Existe essa dificuldade das pessoas separar o que é o Rafael, a pessoa que tá ali curtindo, conhecendo os municípios, as praias e a campanha. Porque acho que as pessoas pensam que político tá sempre em campanha, né? Tipo, ó, tá vindo pra cá porque já tá chegando o ano de eleição e às vezes você tá curtindo a sua terra, não tem nada a ver com isso. Não, na verdade, eu não deixo essa barreira chegar até mim, entendeu? As pessoas às vezes vêm toda cheia de pés. Eu já chego do jeito que eu sou mesmo, informalmente. Eu acho que esse contato pessoal, físico, é uma coisa, pra mim, é uma bobagem. Tem candidato realmente que cria como se fosse uma redoma ali, mas o acesso a mim é muito tranquilo.
enfim, eu acho que a minha criação, de um modo geral, foi feita baseada no acesso às pessoas de um modo geral. Eu acho que esse contato físico é muito como se fosse uma troca energética mesmo. As pessoas veem em você, às vezes, uma admiração e às vezes esquece a humanidade que existe no candidato. Eu acho que um candidato, um político, ele tem que ser muito humano, ele tem que ter essa acessibilidade, né? Até porque, às vezes, você vê uma pessoa ali que está com o celular aberto na câmera, você consegue ver, a pessoa às vezes vai andando, caminhando no celular, diz, ei, quer tirar uma foto? Venha pra cá, já pega a câmera, tira o selfie, faz vídeo. Ai, minha mãe gosta muito de você, vamos fazer o vídeo. Ah, faz o vídeo, liga pra ela de vídeo, faz o... Eu acho que isso é pra mim, realmente, assim, é uma bobagem, essa barreira não existe com a gente, né? Às vezes a gente até percebe as pessoas tendo uma certa dificuldade de chegar, mas eu acho que é muito disso. As pessoas sabem que tem essa acessibilidade, né? Até na própria rede social, é você mesmo que responde. Às vezes tem muita mensagem, mas eu sempre respondo. É você mesmo que responde, Às vezes eu respondo. Manda um vídeo pra não sei quem, tem uma gincana aqui, deputado, tá tendo uma gincana aqui do Colégio Tal, da equipe verde. Muito Aí eu mando isso. da gincana da equipe verde, estamos aqui, o deputado Rafael Mota, vamos lá, torcida e tal, do segundo A e tal. É muito bacana. Isso que às vezes as pessoas acham que tem essa inacessibilidade. Apesar da gente ter, como disse, deputado federal, a gente tem muitas atribuições, mas eu sempre procuro ter essa atenção com as pessoas que vestem a nossa camisa, né? Que interagem conosco. Isso é muito bacana. Eu acho que é o que me deixa principalmente empolgado. Às vezes as reuniões de bastidor desgastam um pouco a gente tem aquele dia a dia, às vezes, do embate lá na Câmara, mas sempre que a gente está aqui, ou seja, que a maioria do tempo, que eu moro no Rio Grande do Norte, eu moro em Natal, todo final de semana que eu posso, eu estou circulando pelo Rio Grande do Norte, atendendo o chamamento das pessoas. Eu acho que isso é o que vai virando combustível para a gente, sabe? É o que mais me deixa de vaidade da política, assim, se existe uma vaidade, não é você ter o status de deputado federal, broche, ou possível você é político, é conhecido, etc. Mas para mim, a minha vaidade é basicamente as pessoas gostarem do nosso trabalho, atenderem, poxa, Rafael, que legal, você mandou um post lá pra gente, poxa, é uma coisa tão inimaginável, né? Às vezes, Fernanda, você está numa comunidade que às vezes a pessoa não tem sequer o acesso à água. E olha que a gente vive né, todo mundo interagindo, internet, rede social, parará, e as pessoas não têm água dentro de casa. Aí quando você fura um poço lá, manda um recurso, ou então até a própria participar de uma festividade de um distrito muito pequenininho lá, e você vai, e é tão legal, é tão bacana que as pessoas... Você vê o sorriso verdadeiro, entendeu? Você vê essa troca de energia, isso é muito bacana. Para mim, a maior vaidade para mim é ser conhecido pelo meu trabalho, pelas minhas posições, pelo que eu tenho feito. Eu acho que isso é o bacana da política, e não, obviamente, você ter o status de político, de estar numa outra caixa, não, pelo contrário. Eu acho que todo político deveria ter mais humanidade, ter mais empatia. Eu acho que a maior qualidade que um político deveria ter realmente é a empatia. Empatia é você, basicamente, se colocar no lugar do outro e tentar perceber a dor do outro, né? A gente vê muito o que tem acontecido no Brasil. Os políticos, de certa forma, algumas votações são baseadas na sua vontade pessoal e não na coletividade, né? Exatamente. Então, acho que a gente se colocar no lugar do outro, seja das reformas, por exemplo. Quando você fala de um trabalhador, de uma reforma, por exemplo, você está falando numa história de vida que tem ali atrás. Não é só uma pessoa, não é um número, não é um braço ali que está trabalhando. Tem toda uma família, tem uma história de vida, tem uma dificuldade dentro de casa, tem filhos, tem pais, tem uma história realmente daquela pessoa. E não tratar as pessoas como um número. O eleitor não é um eleitor. Eu tive, sei lá, 200 mil votos, 200 mil eleitores. Não, são 200 mil histórias de vida que estão ali atrás, depositando a confiança em você, entendeu? Então, isso é uma carga que a gente leva com muito orgulho. É realmente muito desafiador, né? É assim, uma responsabilidade enorme, mas quando você coloca que ali são pessoas que apostam, que acreditam no seu trabalho, se torna muito mais fácil, você tem cada vez mais combustível. Esse que você falou do cansaço é uma coisa que, obviamente, atinge a todos nós, mas toda vez que eu volto do interior, às vezes cansado, mas a gente volta com o dever de missão cumprida, botar a cabeça no travesseiro, saber que está ajudando o Estado que a gente tanto ama. Isso é o mais bacana da política. Até porque provavelmente você volta com a manteiga de garrafa, um queijo, né? Isso daí sempre vem. Biscoito de jucurutu, aí traz uma manteiga de garrafa, uma raspa de queijo. Traz o que você puder imaginar. Galinha, pedaço de galinha. É mais fácil revigorar, assim. Mais fácil. Tudo. O que mais? Filhós, tudo que você puder imaginar a gente leva. Esse dia eu levei para casa um pouquinho de urucum que eles usam, que é para energia e tudo. Tive lá em Canguaretama. Então, tudo isso é conhecer o nosso estado, né? Nosso estado é muito rico, tem muita coisa bacana. Então, você está falando da sua rotina, que ela é cansativa. Eu imagino que existe uma preparação, né? Para que você aguente esse período que exige muito de você.
Tem algum esporte que você gosta de praticar por aqui ou no interior? Onde for? Na verdade, eu gosto muito de movimento e gosto muito também de natureza. Então, eu procuro adequar, que eu acho que é o momento que a gente consegue ali meio que limpar um pouquinho a mente, né? A alma também dessa correria do dia a dia. Então, eu gosto de estar muito em contato com o mar, né? De surfar, também pratico alguns esportes que são mais arriscados, digamos assim, voo livre, etc. Enfim, mas eu gosto de estar em contato com a natureza. Acho que ao mesmo tempo que a gente descarrega adrenalina, a gente também se revigora mentalmente, né? Então, assim... E o Rio Grande do Norte é paradisíaco em tudo, né? A gente tem aqui a prática esportiva de esportes aéreos, de ecoturismo, né? Como tem a espeleologia lá em Felipe Guerra. A gente tem, no período chuvoso, cachoeiras belíssimas, que a gente nem imagina que tem no Rio Grande do Norte. A gente tem um litoral que nem se fala, né? Que um litoral norte é fantástico, e às vezes a gente explora pouco ali, Macau, Tibau, Grossos, são paisagens assim que são fantásticas, né? O litoral sul, que a gente já conhece também, mas o interior do Rio Grande do Norte também tem cantos fantásticos, né? Turismo ecológico, o turismo religioso, que a gente também tem o turismo cultural, que você não tem ideia do quanto o Rio Grande do Norte é rico no turismo cultural também histórico. Então, acho que tudo isso é enriquecedor. Eu acho que a prática esportiva junto com conhecer o nosso estado é um prazer para mim também. É o melhor estado do Brasil, né? É que os outros não nos escutem. Eu sempre falo assim, na reunião de bancada, eu digo, olha, vocês acham que tem o melhor camarão, o Espírito Santo não tem, não. Vocês acham que tem as melhores praias do Rio de Janeiro, é porque você não conheceu o Rio Grande do Norte. Eu ia perguntar se tem essa briguinha assim na hora da merenda lá, na merenda ali que a gente se reúne. Não, o meu estado é melhor do que eu comi todo mundo, ó, você quer comer um camarão de verdade? Vai pro Rio Grande do Norte. Mas lá a gente tem um churrasco gaúcho, é porque você nunca comeu uma carne de sol. Em Minas tem os queijos maravilhosos. Vai comer aqui um queijo de coalho lá do lado do Siridó. Esse povo não conhece o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é fantástico em tudo. É o melhor estado do Brasil, pode ter certeza. Você me falou aí desse calor humano que você gosta. Já aconteceu do passado ponto? Agarrou demais, arranhou, ficou uma marca, um hematoma, um negócio? Eu acho engraçado, na verdade, isso. Porque realmente, às vezes, nas caminhadas, às vezes a gente tá nas caminhadas e eu não sei o que acontece, mas eu tenho um negócio com senhoras, com mulheres mais... beleza, o que acontece é beleza. É eu muito falei engraçado, com você aí de casa. Porque vem sempre ele parece com o meu neto, aí agarra no pescoço e a outra puxa aqui, aí você vai virando cada vez mais uma vírgula, assim, e puxa de um lado, puxa do outro, vai tirar a foto e não sei o que, puxa pelo pescoço. Aí meu filho está cheio de batom na camisa, disse, mas não tem problema não. E é muito legal, porque todas elas falam que eu pareço com o neto de alguém, ou com o filho de Dona Francisca, que é a vizinha de não sei de... Olha, vamos tirar a foto, ele parece com o Tiago, né? Quem é Tiago? Ela vai saber quem é. Mas isso é muito legal, porque essa parte desse... É um carinho tão espontâneo, tão legal. E, tipo, às vezes eu vou, tipo, eu costumo sempre agradecer, tipo, eu vou no restaurante, eu vou sempre lá na cozinha agradecer o pessoal que tá lá, no quente, eu vou tirar foto, elas ficam tudo... O que eu acho mais engraçado, elas vão tirar a touca, aí vai se pentear pra tirar foto, vem pra cá, e dão um cheiro, aí, não, eu tô com cheiro de óleo, eu disse, que besteira. Então, é isso que é bacana, esse carinho que as pessoas recebem, mas é uma demonstração de carinho. Já teve alguma situação inusitada, assim, foi a mais diferente? Rasgou uma camisa. Não. Acontece, vez ou outra, autógrafo. Nunca imaginei no dia de hoje o cara tirar autógrafo. Eu não sei nem dar. Autógrafo. É um autógrafo que, poxa, tá. Como é seu nome e tal, e dou um autógrafo. Foto é o mais legal. Eu costumo sempre chegar, por exemplo, as pessoas fazem. O político tradicional, ele vai num comício, ele chega por trás do palco e desce por trás. Eu faço questão que a gente pare na frente do movimento, atravessar todo mundo para tirar foto com todo mundo. Geralmente sou o primeiro a chegar e o último a sair, porque é um gesto de carinho, de atenção que você tem que ter com as pessoas, né? Às vezes é só uma foto e tudo tal, então eu costumo fazer isso. Agora, passar do ponto acontece às vezes, né? É raro, mas acontece. Um beijo sempre. Mais num canto mais longe do pescoço, um agarrado mais ali e tal, mas isso é bobagem. Aí você se pergunta, será que é por isso que o Rafael tá solteiro ainda? Talvez. Chegar na campanha com marca de batom, então tudo é complicado, É difícil a gente ter família nessa vida política, porque você imagina, né? A gente sai muito cedo, volta muito tarde, pra gente ter uma família... Desculpa lhe cortar, mas isso de você ser jovem... Tem um arzinho ali que muita gente apostava que você ia ter um posicionamento de playboy na Câmara. Solteiro, jovem. Isso tira para as pessoas um pouco da sua seriedade como político? Antes me falava assim, Rafael, você tem que
você entrou na política muito jovem, você vai ter que falar palavra difícil, você vai ter que, sei lá, colocar uma barba, vai ter que casar, vai ter que, para dar mais seriedade. Eu acho que seriedade não parte da sua fisionomia de jovem ou não, eu acho que parte no seu conhecimento e na sua empatia, como eu disse, pelas pessoas. Eu acho que a juventude ela é muito desacreditada pela questão da fisionomia, da idade e tal. Eu me lembro quando eu cheguei na Câmara, em 2015, né? Cheguei muito jovem lá, para você, são 513, né? Então é muita gente, muito deputado, todos os ex-governadores, deputados de muitos mandatos. E eu me lembro que eu tinha esquecido o brochezinho, né? Que você tem um brochezinho para poder caminhar e tal, entrar em alguns lugares. Eu tinha esquecido e todo mundo me barrava. Eu falava, eita, que eu sou parlamentar e tal. Estagiário, Rafael, gente. pelo amor de Deus, como assim? Você é deputado? Eu disse, eu juro. Eu tinha lá, vai provar, lá tá aqui, eu juro que eu sou deputado. Mas é normal, o problema é que a gente não está acostumado a ver a juventude dialogar em relação a espaços políticos, né? A ocupação de espaços políticos. A gente está mudando muito isso, né? Mulheres e jovens, enfim, eu acho que é um momento de discussão muito importante, porque quando eu entrei na Câmara, eu me lembro que tinha 80 e poucos deputados que tinham abaixo de 35 anos. A gente, poxa, 80 e tantos, que bacana, a juventude entrando na Câmara. Mas a maioria já tinha tinham pensamentos antiquados, ultrapassados, entendeu? Isso é que é um pouco complicado. No Senado é da mesma forma, eu estava vendo esses dias, a média de idade do Senado é de 56 anos. Então você tem um Senado, primeiro que você tem que entrar lá, você só pode ter 35 anos de idade, a partir de. Então já começa a ser um ambiente, de certa forma, com um pensamento mais realmente conservador, mais antigo, né? A gente está acostumado a ver todo mundo lá com a cabeça branca, né? É complicado. Então, o Senado tem que ser também esse espaço de diálogo que é tão importante quanto a Câmara, né? Um espaço representativo dos estados, né? Então, eu acho que essa questão da descrença da juventude, né? Porque todo mundo fala, o jovem é o futuro, o jovem é o futuro. Não, na verdade, o jovem é o agora e o jovem tem que participar da política, o jovem tem que dialogar. E eu acho que, assim, eu acho que está na hora da gente quebrar realmente esses paradigmas, porque a política pública de juventude, ela só é discutida em momento eleitoral, não sei se você já percebeu. Você vê um monte de gente antiga, né, que já está lá há um tempão falando de juventude. Você olha assim, cara, não me sinto representado. Não tá. As políticas públicas de juventude, abaixo de 10% foram implementadas no governo. Então, assim, nada mais justo do que a gente ter um jovem falando sobre juventude e cobrando sobre políticas públicas de juventude. Você vê, 2 milhões de jovens tiraram o título de eleitor abaixo de 18 anos. Quer dizer, eles querem participar, querem reivindicar os seus direitos. A educação está passando por um problema seríssimo, né? Educação técnica, educação de nível superior. A gente tem um desmonte aí da educação do nosso país, né? A gente não tem uma política pública que a gente vê realmente de incentivo à educação. Isso é muito preocupante, porque a educação é a principal pasta, a única forma de mudar uma sociedade é através da educação. Por isso que eu faço parte da Comissão da Educação desde o dia que eu entrei lá. Então, assim, a gente tem que ter realmente espaços que a juventude dialogue e não apenas reivindique naqueles momentos de campanha, entendeu? A gente só fala de juventude em momento eleitoral, em propostas, e quando chega lá ninguém representa a juventude. Então, eu acho que esse é o momento. O momento é de trazer a juventude, realmente. Eu sou jovem, as pessoas às vezes olham, mas é muito novo e tal para estar lá no Senado. Não, de forma nenhuma. A gente tem experiência, a gente tem empatia, a gente sabe o que é o Rio Grande do Norte, a gente entende de trabalho legislativo. Eu acho que eu não tenho que provar mais nada para ninguém sobre o conhecimento que eu tive, sobre experiência. Eu acho que a gente já mostrou que a gente tem fibra, entendeu, nos debates, que apesar das pessoas, mas não sei o quê, vai ser mais um, né, que vai estar lá e tal, mas um playboy, não, de forma nenhuma, não foi a minha criação. Minha criação foi baseada principalmente no respeito ao próximo, entendeu? Em olhar olho no olho nas pessoas, entendeu? Em viver com as diferenças, em saber respeitar, em saber que todo mundo... eu sou um funcionário público, sabe, Fernanda? Um deputado federal, um vereador, um presidente da República é um funcionário público federal. Então, ele é pago com dinheiro público, né? É um salário muito alto comparado com o salário mínimo. Então, não é ser bonzinho ou etc. É uma obrigação que você tem de prestar um serviço de qualidade. O problema é que todo mundo fala que vai agir de uma forma, vai estar sintonizado com o trabalhador, vai estar sintonizado com a juventude, com o estudante. Só que na hora que o negócio arrocha, né, lá, aí você vai ver que poucos realmente se colocam da forma que se colocaram lá. Então, chega de falar de... Tem que ter posicionamento. Eu acho que minhas posições foram muito firmes, entendeu? Eu acho que eu tenho muito orgulho do que eu tenho feito. A própria eleição de 2018, que eu fui candidato à reeleição, para você ter ideia, eu não me curvei a nenhum momento ao governo Temer. Eu tive contra o governo Temer, tive contra o governo do Estado. Tinha poucas prefeituras que tinham grandes
adversários, né, concorrentes, tinha gente que estava saindo do Senado para ser candidato a deputado federal, tinha gente que tinha o pai que era senador, tinha gente que tinha o governo do estado trabalhando, e eu, com poucas e pequenas prefeituras, mas eu conseguia sair para a rua, convencer as pessoas, eu ia no canto e via um senhor lá, Rafael, poxa, você é o menino lá que está lá em Brasília defendendo a gente, o aposentado, né? Meu Deus do céu, como é que um senhor... Você via que era um senhor assim do sítio, sabe, assim... Ele via, quando eu via, o cara lá com o smartphone, acompanhando o que estava acontecendo. Então, eu acho que hoje o político que não tem posição é aquele político que não tem posição, ele não consegue transmitir a inverdade, né? Você não consegue mais enganar. Simpatia, simplicidade, humildade, você não consegue fingir. Acho que isso é muito de cada pessoa. Então, eu tenho buscado, como disse, orgulhar o meu Estado. Eu acho que é o meu papel fundamental. Política é muito mal vista, a gente sabe disso. A política às vezes é muito mal vista porque, infelizmente, a gente tem muitos exemplos que são exemplos negativos, mas eu procuro sempre estar do lado certo. Primeiro que eu sou uma pessoa boa, segundo porque eu procuro ser um político bom, e eu acho que as pessoas têm visto isso. A gente não tem fingido nada, pelo contrário, tem buscado sempre atender à expectativa do Potiguar. O Potiguar é um povo tão guerreiro, né? Um povo que sempre vai à luta. A gente sempre vê... É difícil ver ir para qualquer lugar que você vá. Alto Oeste, Agreste, Litoral. Ter alguém que não tenha esse amor pelo Estado, sabe? Que faz questão de falar... Rafael, você gosta de, sei lá, Felipe Guerra? Sabia que aqui tem um monte de caverna para você conhecer? Você vai para Caicó, o povo diz, a melhor carne do sol é daqui de Caicó, não adianta. Você vai lá para, sei lá para Sargi, é o melhor camarão, não adianta, é aqui. Então, é essa paixão que todo mundo tem, essa paixão pelo que é seu, sabe? Eu acho que isso é muito bacana do Potiguar. Você é de Natal, Rafael? Natal, nascido e criado em Ponta Negra, na vila de Ponta Negra. Você acha que essa sua relação com o interior, ela tem influência diretamente no seu trabalho? Se você saber que o Rio Grande do Norte não é só Natal, né? Que existem outras realidades aí pelo interior que você conhece e que às vezes é um choque de realidade pra gente, porque a vida aqui é uma, aí em outros interiores talvez seja outra. Você acha que isso interfere muito no seu trabalho hoje? Não, total, porque você começa... Desde sempre, eu tenho muito contato com pessoas, de um modo geral. Sempre tive muito isso, de interagir, de gostar de conversar. Conversava com muito adulto, conversava com gente da minha idade, mas essa nossa trabalho que vem antes mesmo de ter mandato, que eu já andava pelo Rio Grande do Norte, tudo tem uma origem também familiar lá de Pau dos Ferros, de Francisco Dantas, um município pequenininho, então... já andava assim vendo essas realidades, né? Você saber o que é uma seca, você saber o que é uma dificuldade de acesso a recurso hídrico, você vê às vezes uma escola que, poxa, a escola não tem ar-condicionado e tal, e você está estudando numa escola que tem ar-condicionado, ou então, enfim, a dificuldade que as pessoas têm às vezes do acesso do que você tem, né? Obviamente, né? Meus pais sempre me buscaram que eu valorizasse muito o que eu tinha, né? Eu nunca fui sei lá, de ter, sei lá, os comandos em ação do ano. Meus comandos em ação eram tudo mais ultrapassado. Mas, tipo assim, eles faziam com que eu valorizasse isso, entendeu? São coisas pequenas que todo mundo deveria valorizar. Enfim, a pessoa que está ali servindo, que seja você tratar bem, agradecer. Reconhecer seus privilégios. É isso, é você reconhecer onde você está inserido e valorizar aquilo e, ao mesmo tempo, tentar com que as pessoas que não têm o mesmo acesso que você tem, tenham esse acesso. Então... eu me perguntava muitas vezes assim, né? Tanto que eu busquei até algumas respostas, digamos assim, em algumas religiões, essas perguntas. Por que, por exemplo, por que eu estou indo para casa, saindo do colégio, indo almoçar, e tem uma família ali pedindo dinheiro e tal? Por que isso está acontecendo e tal? E tentava entender qual a razão de eu ter tido... de certa forma, foi um sorteio da vida? O que foi? Foi Deus que sorteou e tal? O que aconteceu? E a gente vai buscando algumas respostas. E eu acabei descobrindo, né, ao longo da vida depois, que isso é um problema que não é religioso, muitas das vezes, não é um problema, enfim, que está acima da concretude humana, mas é uma questão social mesmo. É uma questão de que aquelas pessoas, elas têm os mesmos direitos que você. E existe uma coisa chamada Constituição, que aí depois você vai começar a se debruçar. E aí na Constituição existe lá
É como se fosse uma bíblia que diz o que as pessoas têm direito, mas, poxa, tá lá dizendo que a pessoa tem direito à moradia, à comida, à educação, mas elas não têm direito. E aí? De quem é a culpa? Então, querendo ou não, quando você se insere num ambiente político, você também se sente, de certa forma, responsável por isso. Porque, querendo ou não, você que está inserido naquele ambiente político de tentativa de mudança. E às vezes eu me lembro quando eu cheguei, até minha equipe, quando eu cheguei em Brasília, a gente chega numa velocidade altíssima, você começa a se revoltar, porque você está com as coisas na mão ali, né, entre aspas, você tem um mandato, só que ao mesmo tempo você sente que existe toda uma maré que fica segurando a sua tentativa de mudar as coisas, entendeu? Sei lá, eu uma vez fui perguntar sobre... nós temos o Estatuto da Juventude, eu era secretário de Juventude e nós queríamos fazer o Plano Nacional de Juventude. Poxa, está parado há 15 anos lá, já faz 17, eu acho. E eu cheguei para o presidente da Câmara na época e disse: presidente, você é um cara jovem, a gente está em pautas aqui bem indigestas, vamos fazer uma coisa legal, vamos fazer o Plano Nacional de Juventude, está parado aí há 15 anos e tal, são metas e tal, saúde, educação para a juventude. Primeira coisa, tem que tirar o fundo. Ou seja, o fundo, sem o recurso, você não faz nada, nenhuma política pública. Não, então para a gente fazer, então vamos tirar o fundo. Tiramos o fundo para tentar realmente, pelo menos, colocar as metas. E aí ele, infelizmente, me chegou para mim: olha, a primeira coisa, você vai ter que conversar com a bancada evangélica, vai ter que conversar com a bancada não sei de quê. Eu disse: poxa, então é um ambiente que, às vezes, a morosidade, se você ficar realmente ali sentado, você vai ser deputado 4 anos, só que você não vai ter... Se você não lutar, as coisas não acontecem. E às vezes vem uma maré assim contra você, que você olha assim: cara, eu tô sozinho e tal, mas você encontra pessoas nessa mesma trincheira, entendeu? De luta, de batalha. É complicado porque o governo é como se fosse um rolo compressor em alguns momentos. Por isso que eu sempre fui oposição. É muito interessante ser oposição, porque na oposição é quando você tem a coragem, você tem um microfone, você consegue realmente reivindicar os direitos, você consegue falar o que você quer, entendeu? Você ir para uma base, você às vezes engole coisas que você não gostaria de engolir. Eu sempre fui oposição porque eu acho que esse é o papel da oposição, é justamente você defender o que outros não defendem, por comodidade pessoal, entendeu? Então, às vezes você perde muito sendo uma oposição, às vezes você perde muito também se calando. Quando você não se coloca um posicionamento firme sobre determinada situação, você acaba agindo de forma conveniente, então, com conivência. Então, por exemplo, aqueles que em determinado momento, você está dando um mandato ou não, você tem que se colocar, né, em determinada postura. Se você de bandeira tal, não é a bandeira que é cômoda para você no momento. Se você defende um projeto tal, não é porque é cômodo naquele momento. Então, assim, tá na oposição é uma briga absurda, mas, ao mesmo tempo, você consegue saber que você fez um trabalho bacana. É complicado porque, às vezes, você se sente pequeno no meio de um como se fosse de um formigueiro gigante, não querem lhe engolir, mas você vai abrindo os braços, você tem o povo que espera de você essas atitudes, você tem as pessoas que você representa, e isso tudo é combustível para você ir crescendo e realmente frear alguns absurdos que são cometidos no nosso país. Você acha que hoje em dia existe mais essa consciência política do trabalhador saber quem é que defende ele, do estudante saber quem é que vai representar ele? Porque hoje em dia, com acesso à informação, né, tecnologia, embora é muito importante a gente falar que não são todas as pessoas que têm acesso a isso, porque a gente entra nessa bolha de que todo mundo tem acesso à internet. Nem todo mundo. Mas as pessoas que sabem quem estão lutando pelos direitos dela, elas estão mais conscientes disso. Sim, isso é muito interessante, porque apesar de existir poucas pessoas que estão conectadas, antes você sabe como era, Fernanda. Chegava dentro de uma casa, em qualquer lugar do Rio Grande do Norte, às vezes no interior, bem dentro lá, num rincão do Rio Grande do Norte, você chegava lá, quem decidia era o pai. Vamos votar em tal pessoa, era o patriarca da família que chegava e dizia como é que deveria encaminhar, o prefeito tal, o vereador tal. Hoje, quem toma essa atitude é a juventude, porque a juventude está muito mais consciente, né? Eu estava vendo essa questão dos IFs, por exemplo. O pessoal do IF, a maioria deles, eles estão ali, a renda per capita da família é abaixo do salário mínimo. Então, são 40 mil pessoas que têm ali, dentro de uma instituição, uma possibilidade de sair de uma realidade que hoje vive, entendeu? Então, é uma oportunidade de crescimento, é como se fosse um trampolim. Então, essas pessoas, elas sabem o que é positivo para o país, o que pode ser feito, o que pode se mudar. E a juventude, hoje em dia, ela está gritando muito mais, né? Ela está reivindicando seus direitos, ela está participando, ela está atenta ao que está acontecendo, ela está denunciando o que está acontecendo, ela não está deixando as coisas acontecerem aos trancos e barrancos. Eu acho que tudo isso é importante.
porque a gente tem uma maioria de pessoas hoje que acham que as pessoas têm a memória curta, né? Só que a memória não está mais curta, né? A gente tem, como eu disse, as redes sociais, como eu disse, exemplos de pessoas que acompanham a política, né? Mesmo que elas não tenham o acesso a uma tecnologia, a uma informação, elas têm dentro delas o direito de reivindicar, entendeu? Porque elas acompanham. Hoje, num mundo muito mais moderno, as pessoas sabem quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, o que está acontecendo. Então, eu acho que essa participação popular, principalmente da juventude, é muito importante. Legal. Olha, eu ficaria horas aqui conversando com você e sabendo essas propostas. Esse negócio de conhecer o outro é muito legal, né? A gente se envolve, bacana, se empolga. Né? Mas só pra gente finalizar, pra gente ter também perguntas pro próximo episódio, porque a gente vai ter muitas conversas. Então, pra gente não finalizar tudo hoje... Certo. Você falou muito do interior, dos lugares que você passa. Tem alguma festa especial que você gosta? Assim, eu vi que você foi no Pingo, né? Pingo, fui na Boca da Noite, tive em Açu, festa de Santana, tive em Coronel João Pessoa. É tanta festividade que é muito bacana. Teve corrida de jegue já em Jardim. Ainda mais esse ano, que tava todo mundo corrida preso, de jangada em touros. É um negócio, tem muita coisa bacana no nosso estado. É um calendário de eventos multicultural, é muito bacana. Eu sempre marco presença, né? Que é onde está a juventude, a gente conversa, bate papo. E é uma alegria, sabe? Que a gente vê muita gente, muitos amigos da região. Eu acho que isso é a parte bacana, né? A parte social, digamos assim, da política também é uma parte muito bacana. Eu percebi que você gosta muito do interior, você tem essa paixão pelo interior do Rio Grande do Norte, mas qual lugar que você se sente em casa? Ixi, lugar que eu me sinto em casa, vocês agora... Olha, não é um lugar específico assim, digamos assim, geograficamente falando. Mas assim, como eu tô toda semana, bem dizer, em Brasília, né? Vou terça-feira, volto na quinta. Eu acho que o melhor momento, assim, é quando eu tô pousando em Brasília. Desculpa, em Natal, quando eu tô pousando em Natal. Eu já ia dizer, não, peraí, você vai dizer que seu lugar favorito é Brasília? Não, vai encerrar aqui agora. Quando abre a porta, que vem aquele vapor quente na cara, aquela maresia, eu acho que é o melhor momento. A gente sabe que tá em casa, que chegou em casa. É o melhor momento. Eu acho que esse é o lugar que eu me sinto em casa. A gente vai sair de Brasília estressada. Aí quando chega em casa, mesmo com muita coisa para fazer, com muito trabalho, mas quando a gente sente aquela maresia, aquele calor na cara, assim, respirando aquele ar aquele cheiro característico, é a melhor parte para mim. O meu lugar, se me perguntar, é a Avenida 2, no Alecrim. No Alecrim, lá. 10 horas da manhã de um sábado. Na Praça do Relógio. É uma paz. Rafa, adorei nosso papo. Obrigado. Muito legal lhe conhecer, para além do que a gente vê nos jornais, nas suas propostas. Adorei lhe conhecer da maneira mais informal. Legal. E foi só o primeiro capítulo, viu? Se você aí gostou do nosso formato de podcast, você pode inclusive deixar uma pergunta aqui nos comentários. Vai que ela é sorteada e a gente responde no próximo, né? Até mais, gente. Valeu.